Amém? O tema de hoje é uma nova vida. Repita comigo, qual que é o tema de hoje? Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Depois da leitura eu peço que vocês sentem, por favor. Amém? Eu vou lendo para ganhar tempo, porque eu tenho muita coisa para falar e o tempo é curto. Vamos lá, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas. Aqui na Catedral, esse ano de 2022 é o ano das coisas novas. Você crê nisso? É o ano das coisas novas. Como eu disse para vocês, por favor, peço que vocês sentem. Como eu disse para vocês, o tema de hoje é uma nova vida. Hoje é o 12º dia, uma nova vida. Eu vou aqui expor o meu objetivo para vocês. O meu primeiro ponto vai ser definir o que é uma nova vida. O meu segundo ponto, eu vou mostrar para vocês como era a vida das pessoas no Antigo Testamento. E o meu terceiro ponto, eu vou mostrar para vocês como deve ser a nossa nova vida na Nova Aliança. Como deve ser a nossa vida na Nova Aliança, no Novo Testamento, amém? E eu quero explicar para vocês, em primeiro lugar, o que é uma nova vida. Mas para melhor compreensão de vocês, eu vou explicar primeiro o que é vida. E no decorrer da ministração, eu vou explicar o que é uma nova vida. Amém? O que é vida? Vida é o sopro de Deus em nossas narinas. Gênesis 2:7 fala sobre isso. Passamos a ser seres viventes, nascemos filhos de Deus. Passamos a ser seres viventes, nascemos filhos de Deus. Na queda de Adão, perdemos a paternidade e passamos a ser criaturas de Deus. Antes do pecado, nós éramos filhos de Deus. Depois do pecado, passamos a ser criaturas de Deus. No decorrer da ministração, vou explicar para vocês que há diferença entre filho e criatura. Amém? Agora eu quero explicar para vocês o que é vida no contexto bíblico. Vamos lá. A Bíblia diz que o sentido da vida está em Deus. Você deve estar se perguntando: Dudu, como assim o sentido da vida está em Deus? Eu vou te explicar porque o sentido da vida está em Deus. Deus nos criou para louvarmos e termos um relacionamento com Ele. Abra em Efésios 1:5 e 6, que diz: Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e vontade. Verso 6: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Igreja, através de Jesus, encontramos sentido para as nossas vidas. Deus é o Criador da vida, por isso é só Ele que dá sentido às nossas vidas. Deus nos criou para o louvor dEle. Eu vou provar isso para vocês em Isaías 43, 20 e 21. Peguem um caderninho e anotem esse texto, para que na semana vocês possam meditar, aprender mais. Amém? Vamos lá. Isaías 43, 20 e 21, que diz: os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porei água no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, o povo que formei para mim, para que me desse louvor. O povo que formei para mim, para que me desse louvor. Igreja, eu quero dizer para vocês que Deus criou vocês de maneira especial, para mostrar a sua glória e o seu amor através da sua vida. Esse é o grande sentido da vida. Igreja, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem que o sentido da vida está em Deus. Vocês sabem disso? Você já ouviu falar disso? Que o sentido da vida está em Deus. Eu vou aqui fazer um exemplo simples para que vocês entendam que o sentido da vida está em Deus. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Acho que todos. Eu andei pesquisando, eu vi que existe quebra-cabeças de 1000 peças, 2000 peças. Então o objetivo dessa brincadeira, desse jogo é muito simples. O objetivo é você montar todas as peças
para descobrir a imagem que vai formar no final. E se eu disser para você que você começou a montar, de repente você percebe que está faltando uma peça. E se eu disser para você que a pessoa que não entende que o sentido da vida está em Deus é como um grande quebra-cabeça, está faltando uma peça. A vida dessa pessoa tem um enorme vazio existencial. Ela pensa mais ou menos assim: quando eu tiver aquele carro top, eu serei feliz. Quando eu tiver aquela casa legal, eu serei feliz. Quando eu casar, eu serei feliz. Quando eu começar a namorar, eu serei feliz. A pessoa até consegue o seu objetivo, mas ela percebe que ainda existe um enorme vazio na sua alma. Igreja, a única coisa que pode preencher o vazio existencial na vida do ser humano é um relacionamento com Deus. Em Deus, igreja, nós encontramos paz. Em Deus nós encontramos satisfação. Em Deus nós encontramos a verdadeira felicidade. É só em Deus. Por isso que o sentido da vida está em Deus. A Bíblia fala que por conta do pecado, a humanidade se afastou de Deus. Eu não vou ler esse texto para ganhar tempo, mas está escrito Romanos 3:23. O pecado deixou um grande vazio em nosso coração, em nossas vidas. Isso acontece porque ele nos tira daquele que dá sentido às nossas vidas. Tentamos preencher esse vazio de diversas formas: dinheiro, sucesso, família, mas ainda nada satisfaz esse enorme vazio, nada preenche esse enorme vazio. A pessoa pensa: eu vou conquistar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, esse vazio vai sumir, mas não some. Eu vou ser o melhor na minha empresa, eu vou ter sucesso profissional, mas esse vazio não some. Nada satisfaz a pessoa, porque existe um enorme vazio existencial. Eclesiastes 2:11 diz: mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Igreja, só Deus pode dar sentido às nossas vidas. Precisamos entender isso. Eu estou falando hoje sobre uma nova vida. Amém? Agora o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é esse. Eu quero mostrar para vocês como era a vida das pessoas na antiga aliança, no Antigo Testamento. Eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis. A Bíblia fala em Gênesis 2 da criação do homem. Vamos ler Gênesis 2:7. Eu vou lendo para ganharmos tempo. Amém? Diz assim: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele passou a ser um ser vivo. O capítulo 3 de Gênesis fala da queda do homem. No início do Éden, nós éramos filhos de Deus, pois Deus soprou em nós, em Adão, o fôlego de vida. Igreja, pensa comigo, como devia ser perfeita e leve a vida de Adão. Por quê? Adão cuidava do jardim. Adão nomeou os animais. A Bíblia fala que Adão recebeu Eva como sua esposa, porque Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E o detalhe mais importante: todos os dias Adão conversava com o Senhor. Todos os dias Adão falava com Deus. Não era apenas aos domingos, não era apenas de quarta-feira, era todos os dias. Não tem como ter uma vida leve falando com Deus todos os dias. A vida de Adão era uma vida leve, era uma vida tranquila, porque ele estava no jardim, ele tinha relacionamento com Deus todos os dias, então era uma vida leve. A Bíblia fala que Adão pecou e comeu do fruto proibido, que Deus havia falado. Corre lá em Gênesis 2:16 e 17 que diz: o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Verso 17: menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do... não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. Eu vou ler de novo, a ordem era clara: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. Igreja, após o pecado de Adão e Eva, houve-se então uma ruptura, passamos a ser criaturas de Deus.
antes do pecado, nós éramos considerados filhos de Deus. E depois do pecado, passamos a ser criaturas de Deus. A vida no Antigo Testamento, uma vida de criatura, foi uma vida pesada, aonde como filho era uma vida leve, uma vida suave, uma vida tranquila. Mas como criatura, por conta do pecado, se tornou uma vida pesada, se tornou uma vida de fardos, uma vida cansativa, e principalmente se tornou uma vida de inconstância entre o homem e Deus. Não foi entre Deus e o homem, foi entre o homem e Deus, porque todos os dias Deus se relacionava com o homem. Isso nos faz entender que Deus tem prazer em falar comigo e com você. Era todos os dias, não era apenas aos domingos, era todos os dias. E depois do pecado, se tornou então uma inconstância. O homem já não conseguia se aproximar de Deus. A transmissão do pecado, o pecado afetou a natureza de Adão, o primeiro homem criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Adão perdeu o que lhe fora dado e foi expulso do jardim do Éden. Olha esse detalhe, passou a reproduzir uma natureza corrompida. Era para ele reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. Por conta do pecado, ele passou a produzir uma natureza corrompida, conforme a sua linhagem. Ou seja, todos os seres humanos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. A partir de então, a matriz reprodutora corrompida pelo pecado passou a gerar filhos segundo a sua espécie. Os seres humanos já nascem em pecado, antes mesmo de cometerem qualquer ato de desobediência, sendo assim muito difícil estabelecer um relacionamento diário com Deus. No Antigo Testamento, como eu disse para vocês, era uma vida difícil por conta do pecado. Eu coloquei, era uma vida muito complicada. Se depois com calma você for estudar sobre a Antiga Aliança, sobre o povo de Israel, sobre o Antigo Testamento, você vai ver que se tornou uma vida difícil, se tornou uma vida de altos e baixos. Eu coloquei aqui um exemplo simples de uma vida de inconstância. O pecado gerou isso. Os homens já não, uma hora o homem queria estar com Deus, outra hora ele já não queria. Então eu coloquei o exemplo de Noé. A Bíblia fala que ele salvou a sua família, porque a humanidade estava completamente perdida. Abra a Bíblia em Gênesis 6:5, que diz, eu vou ler para ganhar tempo: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estava pensando em fazer coisas erradas. Tudo isso aconteceu por consequência do pecado. A maldade aumentou daquele povo. Tudo isso aconteceu por consequência de uma vida longe de Deus. O homem começa então a viver altos e baixos. Foi uma vida de interrupções. O homem não conseguia ter constância. O próprio Noé foi um exemplo de inconstância. Em um dia ele salvou a sua família por ter ouvido a Deus. Já no outro dia, depois de ter passado pelo dilúvio, a história fala que ele se embriagou e bagunçou tudo, pôs tudo a perder. Na Antiga Aliança, o homem sobe e desce o tempo todo. Eu estou explicando para vocês como era a vida das pessoas no Antigo Testamento. Nós encontramos um padrão de inconstância o tempo todo. Você vai olhar o Antigo Testamento inteiro, você vai encontrar um padrão de inconstância, a não ser Enoque, que caminhava com Deus e Deus chamou ele para morar com ele, a não ser Enoque. Mas se você for olhar, o homem o tempo todo houve momento de inconstância. Abraão, Deus falou que era com ele, mas ele chegou na terra e falou que Sara era sua prima. Você entendeu? Inconstância, ele não confiou plenamente. Então se você for pegar na história, Josué, todos os homens do Antigo Testamento foram homens inconstantes. Era sua irmã, perdão, obrigado bispo. Era sua irmã, era para ele falar que era esposa, ele falou que era irmã. O povo, para quem não sabe, estava há 430 anos sendo escravizado no Egito. Era uma vida complicada, era uma vida caótica, eles eram maltratados. E a história fala que Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Em outras palavras, Moisés iria tirar aquele povo daquela vida sofrida e os levaria para uma vida nova. Êxodo 3, eu vou fazer um resumo para ficar mais fácil.
Abre a Bíblia, por favor, em Êxodo 3. A história fala que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E de repente apareceu um anjo numa sarça ardente. A história fala que a sarça pegava fogo. E Moisés achou estranho aquilo. E a Bíblia fala que ele se aproximou para ver o que era aquilo. E quando ele chegou perto, ouviu-se uma voz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Vamos ler para não ficar só nas minhas palavras. Êxodo 3:6, que diz assim, Êxodo 3:6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Verso 8: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir àquela terra, uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Amém? Então a história fala que, eu vou fazer um resumo, a história fala que Moisés ouviu a voz do Senhor. E a história fala que ele chamou os anciões da época ali e disse tudo o que o Senhor havia falado. E a Bíblia fala que os anciões acreditaram em Moisés. Então a ordem era muito simples. Era para ele ir até o rei e falar isso. Então a história fala que Adão e Moisés, depois do aval, assim dizendo, dos anciões, foram até o rei e fizeram esse pedido ao rei do Egito. Esse foi o pedido. E disseram: agora pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Igreja, esse era o pedido deles. O verso 5, abre Êxodo 5:1, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Verso 2: mas Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe o povo e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. A história fala que Faraó ficou furioso. Sabe por quê? Se você for continuar lendo, ele chamou os encarregados dele e disse: por conta dessa atitude de Moisés, eu quero que a partir de hoje, a vida do povo já era uma vida sofrida. Eles estavam 430 anos sendo maltratados. E Moisés, ouvindo a Deus, foi lá falar com o Faraó. E a Bíblia fala que ele chamou os servos dele ali e disse: a partir de hoje, eu quero que vocês não ofereçam mais palha para esse povo fazer tijolos. Para quem não sabe, o povo de Israel fazia tijolos naquela época. Eles trabalhavam como escravos. Então todo o serviço braçal era do povo de Israel. E Faraó estava tão enfurecido que ele disse: eu não quero que vocês entreguem palha para esse povo. Eu quero que esse povo saia e procurem as palhas e façam tijolos. E detalhe, eu quero a mesma quantidade de ontem. O dia de ontem, o povo recebia palha dos servos dos egípcios. Por conta dessa atitude de Moisés, o povo passou então a procurar a sua própria palha. E a Bíblia fala que eles tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos. Imagina como esse povo era maltratado. Apanhavam por conta disso, porque era impossível, eles não tinham mão de obra, eles não tinham a matéria-prima que era palha. Eles tinham que caçar e ir atrás, buscar para fazer tijolos e a mesma quantidade. E a Bíblia fala que Deus tinha um plano lindo para libertar o povo de Israel daquela escravidão. Deus havia ouvido o clamor do povo e iria libertar aquele povo daquela escravidão. Mas a história fala, nosso Deus é tremendo, que ele já havia decidido que endureceria o coração de Faraó. Então Moisés foi diversas vezes a Faraó e disse: deixe que meu povo saia para servir ao Senhor. E a Bíblia fala que o coração de Faraó estava endurecido e ele não deixava o povo sair dali. Ele não escutava Moisés. E todos sabem a história, que Deus enviou as 10 pragas, e a última praga foi a que chamou mais a minha atenção. Para quem não sabe, o anjo da morte passou, e aonde não havia nos batentes o sangue do cordeiro, o anjo da morte, ali o espírito da morte, foi matando todos os primogênitos.
Então para pensar, os egípcios, naquela noite foram todos mortos, todos os primogênitos morreram, tanto os animais quanto os filhos. Então a história fala que foi uma choradeira tremenda, foi um chororô. E a história fala em Êxodo 12, que o egípcio ali, o rei, Faraó, mandou chamar Moisés e Arão no meio da noite e disse: saia daqui, leve esse povo. Eles estavam chorando, eles haviam perdido seus filhos. E a história fala que Faraó acabou dando o braço a torcer, porque perdeu o seu bem mais precioso, que era seu filho. E a história fala que o povo de Israel saiu. Depois daquele chororô dos egípcios, a Bíblia fala que o povo de Israel saiu e foi em direção à terra prometida. Essa terra prometida representava uma nova vida. Eles já não seriam mais escravos. Para quem estava como escravo há 430 anos, eles sairiam como povo livre. Já não seria mais estrangeiro, já não moraria em terras estranhas. E a história fala que de repente Faraó, naquele chororô, eu acho que foi baixando a adrenalina, ele percebeu, ele coçando a cabeça. Estou fazendo uma conjecturação para que vocês entendam. Ele coçou a cabeça e disse: que eu fiz? Eu deixei que os meus escravos fossem embora. Que eu fiz? Quem vai fazer agora o meu serviço braçal? A Bíblia fala que ele reuniu todos os seus cavalos, todos os seus homens, e foram atrás do povo de Israel, que saíram cantando, que saíram jubilando, saíram felizes da terra do Egito. E lembra que eu disse no começo que por conta do pecado gerou uma vida de inconstância? Êxodo 14, a partir do 10, fala que o povo de Israel percebeu que os egípcios estavam vindo. Eles olharam para trás e percebeu que os egípcios estavam a caminho, com todos os seus cavalos, com uma grande tropa. E a história fala que eles começaram a colocar Moisés contra a parede. Por conta do pecado, houve-se então uma geração de homens inconstantes. A Bíblia fala que eles começaram a colocar Moisés contra a parede, dizendo: será que lá no Egito não tinha sepulcros, não tinha túmulo suficiente? Você nos trouxe para morrer aqui no meio do deserto? Era como se o povo tivesse com saudade do Egito. O povo havia saído do Egito, porém o Egito não havia saído do povo. Para quem não sabe, o Egito representa o mundo. Lá no mundo eu bebia, hoje em Cristo eu já não bebo mais. Lá no mundo eu roubava, hoje em Cristo eu já não roubo mais. Eu mentia, hoje em Cristo, na nova vida, eu já não minto mais. Mas o povo estava saindo livres, porém estava com uma mente escravizada, estava com costumes antigos. E a história fala que Moisés pediu calma para o povo, que o povo ia ver o grande livramento que o Senhor ia fazer. Igreja, e se eu disser para vocês que por conta da caminhada nossa cristã, não é um mar de rosas? Você precisa entender que a Bíblia fala que cada dia tem o seu mal. Isso significa que você pode sim ter um dia mal, mas você precisa entender que Deus é com você. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero dizer para vocês que tem pessoas que por conta das adversidades, por conta dos imprevistos acontecem para todo mundo, por conta dos imprevistos, por conta da dificuldade, por conta das lutas. Tem pessoas que estão pensando em desistir. É como se a pessoa estivesse pensando em voltar para o Egito. O Egito representa o mundo. Por conta das adversidades, tem pessoas que estão pensando em desistir. Mas eu quero te dizer, se você está pensando em desistir, que o sentido da vida é para frente. Não desista. Meu irmão, desista de desistir, porque Deus é contigo. Ainda que passe pelo fogo, Ele não te queimará. Ainda que passe pelas águas, ela não te afogará. Deus é contigo. Você precisa entender isso. Como eu estava te dizendo, o sentido da vida é para frente. Eu vou dar um exemplo simples para que você entenda. Você que por algum momento pensou em parar, você que por algum momento pensou em desistir, o sentido da vida é para frente. Sabe por quê? Um carro, ele tem um grande para-brisa, vocês já repararam isso? E 3 pequenos retrovisores. Sabe o que isso significa? Que o sentido do carro é andar para frente. O retrovisor só serve para você olhar por onde você passou.
Ei, Deus te tirou de uma vida de pecado, de um lamaçal de pecado. Então você tem que olhar só para ver de onde Deus te tirou. Você não pode voltar para aquela vida. A vontade do Senhor é que você continue andando, que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Que quando o diabo tentar colocar no seu coração que você tem que parar, que você tem que desistir, que está muito difícil essa caminhada, que está muito difícil viver uma vida com Deus, você olha lá no retrovisor e fala assim: Satanás, eu não vou voltar para o passado, eu não vou voltar para o Egito, porque eu estou a caminho de uma nova vida. Aleluias, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Igreja, como eu disse, na antiga aliança era uma vida pesada, era uma vida muito pesada, porque o povo estava com saudade do Egito. O povo era um povo tão complicado, o povo estava com saudade de pepino, e Deus, de cebola. Deus mandava maná, mas para o povo não, como eu posso dizer, o povo não estava satisfeito com isso. O povo estava acostumado com a vida de escravidão. O povo estava com saudade de cebola. Eles eram escravos. Estava caminhando para uma nova vida, para uma promessa que estava dizendo que Moisés levaria o povo para uma terra que manava leite e mel. E o povo estava preso com cebola, preso com um negócio tão pequeno. E a história fala que para aquele povo nada estava bom. Deus mandou o maná, Deus fez sair água da rocha, Deus mandava uma coluna de nuvem para guiar o povo durante o dia. A Bíblia fala que Deus mandou também uma coluna de fogo para guiar o povo durante a noite. A roupa do povo não se envelhecia, crescia junto com o corpo. O sapato também não se envelhecia. Para quem não sabe, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, com a mesma roupa, e Deus provendo todas as coisas. Porém, aquele povo tinha um vazio existencial, nada estava bom. Quando aparecia a dificuldade, o povo sentia saudade de voltar para o Egito. Essa daqui que fala que os egípcios foram atrás dele foi a primeira dificuldade. Já na primeira dificuldade, o povo quis voltar para o Egito. Deus está falando, não está? Na primeira dificuldade, o povo quis voltar para o Egito. Aleluias, glória a Deus. Igreja, só Deus pode preencher o vazio existencial. Só Deus poderia preencher aquele vazio existencial daquele povo. E era para o povo fazer um percurso de 15 dias, estourando. Ficaram 40 anos no deserto. O povo só murmurava, o povo só reclamava. Fazendo um resumo da história do povo de Israel: eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saíram deles, nunca saiu do coração deles. Eles estavam presos ao passado. Agora eu quero entrar no último tópico, que é, em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês como deve ser a nossa vida na nova aliança, no Novo Testamento. Na antiga aliança, eu vou fazer uma comparação para que vocês entendam, porque eu estava falando de contexto histórico. Então, contexto histórico, se você não fizer um plano de fundo, fica meio sem sentido. Então eu vou fazer uma comparação. Eu estou agora na nova vida, como você tem que se comportar nessa nova vida, como você tem que se comportar na nova aliança, como eu e você tem que se comportar na nova aliança, amém? Todos conseguiram me entender? Então eu vou fazer pequenas comparações com a antiga aliança, para ficar mais fácil. Na antiga aliança, Moisés foi o libertador do povo. Agora na nova aliança, Jesus é nosso libertador. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, porque só Ele é digno de glória. Aleluias! Santo é o teu nome. Abra a Bíblia, por favor, em João 1,17, que diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Igreja, nossa nova vida começa quando cremos e confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A partir daí, começa uma nova vida. Antes éramos criaturas. Criaturas viviam uma vida pesada, uma vida cansativa. Mas quando você reconhece que Jesus é o seu Salvador, quando você entrega a sua vida para Jesus, você sai da posição de criatura e passa para a posição de filho.
Eu quero que vocês entendam, na antiga aliança, esse era o padrão da antiga aliança. Mateus 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mateus, esse texto que eu disse foi Mateus 23, 4. Atavam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Igreja, na nova aliança, o padrão é esse. Oh Senhor, aleluias. Na nova aliança o padrão é esse. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Aleluias. Oh Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluias. Esse é o padrão. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que surgirão coisas novas, tudo se fez novo. Igreja, essa palavra nova criação quer dizer que você sai da posição de criatura e volta para a sua posição original. Você sabe qual é a sua posição original? Qual que é, Léo? Voltamos para a posição de filhos de Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, aleluias. Igreja, abra a Bíblia em João 1:12, que diz: mas todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 13: filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Assim damos início a uma nova vida. Jesus chega e preenche todo o vazio existencial que existia em nós. Só Jesus foi capaz de preencher esse vazio. Assim damos início a uma nova vida. Jesus é o único que pode preencher o vazio existencial. Abra a Bíblia comigo em Romanos 12. Eu vou ler o 12, o 14 e o 18, que diz assim: pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Verso 14, Romanos 5,14 agora. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Verso 18, pois assim como verso 18, pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Aleluias. Igreja, na nova aliança já não existe mais condenação. Vou explicar isso depois. Na antiga aliança, como eu disse, era uma vida difícil por consequência do pecado. Eu vou enfatizar esse texto para vocês gravarem qual era o padrão da antiga aliança. Atavam fardos pesados e difícil de suportar, e colocavam no ombro dos homens. Eu gostaria de chamar o nosso pastor Rai para um pequeno exemplo para que vocês entendam. O padrão era esse. Naquela época, deixa eu mostrar para a câmera aqui, para quem está em casa, para quem está nos assistindo. O padrão era esse, culpa. Naquela época, põe no pescoço, pode segurar, se dá para passar. Colocava assim, o padrão era esse: se o homem errasse uma só lei, errava todas. Culpa. Naquela época, se o homem errasse por conta da consequência do pecado, automaticamente já tinha a condenação. Eu abreviei porque não coube na cartolina. Para vocês entenderem, era como se o povo daquela época, era como se colocassem bolas de ferro. Conforme eu vou colocando, o peso vai caindo sobre o nosso pastor Rai, ele vai se inclinando. Era como se colocassem bolas de ferro. Culpa, morte, vamos lá. A consequência do pecado gerou morte. Era bolas de ferro. O povo ia se inclinando, se inclinando, se inclinando. Aqui tá bom, meu pastor, vou pedir para o senhor aguentar um pouquinho.
Vamos lá. A história fala que era condenação, morte e culpa. Hoje eu quero te dizer que Jesus está te convidando para viver uma nova vida. Talvez você hoje, por conta, o diabo tem colocado coisas no coração das pessoas, culpa, tem colocado sentimento de morte, acusação. Talvez você já não tenha tido esperança na vida ao qual você está levando. Mas hoje eu tenho um convite para te dizer, eu tenho uma novidade para te dizer. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na nova aliança, Jesus hoje te faz um convite para você que está pensando em voltar para o Egito, para você que está pensando em largar sua caminhada, para você que está pensando que está muito difícil viver um padrão com Deus, para você que está na lei, melhor dizendo. Jesus hoje te faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na nova aliança, o fardo é leve. Para quem não sabe, fardo, jugo era o que colocava no ombro dos bois, dos animais, para que se andasse na mesma passada, na mesma direção. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, anda do meu ladinho, meu fardo é leve, anda comigo, caminha comigo, o meu fardo é leve. Tem uma nova vida comigo, porque o meu fardo é leve. Na antiga aliança, para vocês entenderem, era peso, condenação e morte. Aí chega Jesus na nova aliança. Jesus coloca um fardo leve. Jesus coloca descanso para a vossa alma. Jesus, na nova aliança, as coisas são bem diferentes. Jesus chega e tira tudo isso. Por favor, pastor, eu peço que você tire. É como se Jesus chegasse e tirasse tudo isso. Mediante a sua morte na cruz, Jesus tirou a culpa, Jesus tirou a acusação, Jesus tirou a morte. A sentença que era contrária contra mim e você foi anulada. Oh, aleluias! Santo, santo, santo és tu. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, aleluias! Igreja, na nova aliança, as coisas são bem diferentes. Você precisa entender isso. Jesus chega e coloca justificação mediante a morte dele na cruz. Você percebeu que ele já não se inclina mais, porque o fardo é leve, ele está andando passo a passo com Jesus na nova vida. Agora ele é justificado, ele é justo. A Bíblia fala: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Oh, aleluia! Antes era condenação, na nova aliança é justificação. Antes, na antiga aliança, era morte, mas na nova aliança é vida. Eu profetizo que vocês vão receber vida em nome de Jesus. Aleluia. Pode, obrigado. Vocês precisam entender, na nova aliança vocês recebem vida de Deus. Aleluias. Ele levou na cruz tudo que era sobre mim e sobre você. Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Verso 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glorifica ao Senhor, você recebeu vida. Na antiga aliança era morte, era condenação. Na nova aliança nós recebemos cura, nós recebemos vida. Jesus conquistou tudo isso para nós na cruz. Igreja, depois da cruz, voltamos para a posição de filhos de Deus. Depois da cruz, temos vida em Jesus. Aleluias. Igreja, eu quero dizer para vocês que essa nossa nova vida não está totalmente concluída. Sabe por quê? Você aceitou Jesus como seu Salvador, você recebeu nova vida. Depois você se batizou, você recebeu nova vida.
é crescer na graça e no conhecimento, é uma evolução diária, mas ela não está totalmente concluída. Eu vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Vamos para Romanos 6:3, que diz... Mas antes de eu citar esse texto, o Espírito Santo me incomoda. Eu tinha anulado essa parte, eu não ia falar, por conta do tempo, mas eu vou falar. Nós precisamos cortar a ponte com o passado. Sabe o que significa ponte? Um lugar de acesso. O povo de Israel, todas as vezes em meio às dificuldades, aparecia o imprevisto, o coração deles desejava voltar para o Egito. E nos dias de hoje, às vezes aparecem as dificuldades, aquele problema que nos deixa sem chão. Nós desejamos voltar para o Egito, nós desejamos voltar para o mundo. Nós precisamos valorizar essa nova vida. Corta hoje a ponte com o passado. O Espírito Santo está te dando na sua mão como se fosse um machado, ó. Corta. Entre você e o mundo vai ter um abismo. O Espírito Santo te convida a cortar a ponte com o passado. Vamos ler Romanos 6:3, que diz: ou vocês não sabem que todos... diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Igreja, precisamos viver uma nova vida. O que passou, passou. Você não pode ficar vivendo uma vida de condenação. Eu sou um pecador. Eu sou condenado. Deus está me castigando. Está errado. É uma nova mentalidade, é uma nova vida. É um novo comportamento. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Romanos 6:8 diz: agora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu peço que o grupo de louvor suba, por favor, que eu já estou terminando. Igreja, já não somos mais meninos na fé. Estamos desfrutando dessa nova vida. Igreja, essa nova vida não foi totalmente concluída em nossas vidas. Vocês sabiam disso? Eu dei uma antecipada, mas eu vou voltar por conta do contexto. Ela não foi totalmente concluída. Ela se estenderá para a vida eterna. Eu quero compartilhar com vocês muito rápido um sonho que eu tive há alguns anos atrás. E quando eu estava anotando essa ministração, o Espírito Santo me tomou ali na cozinha e veio automaticamente aquela imagem daquele sonho. Então eu anotei e falei, vou compartilhar com os irmãos. Quem aqui já foi convidado para uma festa? Para ser padrinho de alguém, madrinha? O que você vai? Eu não sei se é ateliê que fala, eu não sei o nome. Você vai lá tentar alugar a roupa. O que você faz? No primeiro dia você chega lá e a costureira tira a medida sua. Depois, quando está aproximando o casamento, você só vai para os ajustes finais. E eu tive um sonho ao qual o noivo estava nos ajustes finais. Sabe o que é ajustes finais? Para que vocês... Eu orei, o Espírito Santo me revelou isso naquela época. Era como se faltava só um botãozinho ali, um apertinho aqui na gravata. Exemplo, para que vocês entendam. Era a preparação final. Nosso Rei Jesus está voltando. Isso tem que queimar o seu coração. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O noivo vem sem demora, igreja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Glorifica ao Senhor porque Ele merece. O noivo vem. Jesus está nos ajustes finais. Ele vai vir buscar a sua igreja. Vocês precisam entender isso. Ajustes finais. Nós precisamos viver uma metanoia. Nós precisamos viver uma virada e nós precisamos viver uma vida nova. O que passou, passou. Nós precisamos caminhar com Deus, crescendo na graça e no conhecimento, porque Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Aleluias. Igreja, como eu disse, logo, logo nosso Senhor Jesus vem. Não vai demorar. Você tem noção que Jesus está voltando para buscar a sua igreja? O noivo vem. Oh, aleluia.
Santo, santo é o teu nome. O noivo vem, igreja. Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Aleluias. Essa nova vida, ela se estende para a transformação do nosso corpo mortal em um corpo imortal. Vamos ler João 14, do 1 ao 3. Jesus prometeu voltar. O homem é inconstante, Jesus não. A Bíblia fala que nele não há variação de dúvida. Se ele falou que vai voltar, isso significa que ele vai voltar. Se prepare, igreja. Aleluias. João 14, do 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. Verso 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Igreja, Jesus está preparando lugar para mim e para você. Você tem noção o quanto Jesus te ama? Você tem noção o quanto Jesus te ama? Sabe por quê? Ele te ama tanto que Ele nos dá a oportunidade de começar essa nova vida aqui na terra, aceitando, batizando, mas ela continuará no céu. Ela começa aqui na terra, a nossa nova vida começa aqui na terra, mas ela continuará lá no céu. Aleluias. Vamos ler para terminar já 1 Coríntios 15, 51, que diz: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. 52, 1 Coríntios 15, eu li do 51, agora é o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Portanto, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. 55. Aonde está a morte? A sua vitória. Aonde está a morte? O teu aguilhão. Verso 56. Portanto, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, eu preciso que vocês entendam: Jesus venceu a morte. O nosso Senhor vive e reina. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A nossa esperança de uma nova vida é essa, que nós também venceremos a morte. Assim como Jesus venceu, Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Igreja, você tem noção que aqui na terra essa nossa nova vida é uma vida boa, é uma vida leve com Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. É possível as coisas com Cristo, porém nem se compara com a vida nova que vai haver no céu para mim e para você. Nem se compara. Vamos para Apocalipse 21, último texto e eu finalizo. 21 diz assim, Apocalipse 21, Apocalipse 21, 1, diz assim, igreja: aleluia, só Tu és santo, Senhor, digno de glória. Tu és santo, Jesus, aleluias. Te adoramos, Te bendizemos, Pai. Oh Jesus, aleluias, santo. Diz assim, igreja: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, de que Deus
desceu do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Verso 3: Eu ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele será o seu Deus. Verso 4: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Verso 5: E o que estava sentado no seu trono disse: Faço nova todas as coisas. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Igreja, como é uma ministração, uma palavra de 1 hora, depois estudem e fazem essa comparação, para vocês conseguirem ter um panorama completo de como era a vida no Antigo Testamento e como é a vida hoje no Novo Testamento. Você precisa entender que você está crescendo na graça, no conhecimento. Você precisa entender que essa situação ao qual você está passando não é o seu fim. Porque a Bíblia fala que Jesus vai vir sim para buscar a sua igreja. Precisamos entender que estamos nos detalhes finais. Precisamos entender que no céu não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver prantos. Precisamos entender isso. E tudo isso está preparado para mim e para você. Mas para que isso aconteça, precisamos viver essa nova vida com Deus. Essa nova vida não pode ser de qualquer maneira. Essa nova vida não pode ser de qualquer maneira. Nós temos o privilégio de todos os dias se relacionar com Deus. Valorize essa nova vida. Jesus morreu por mim e por você. Então, eu profetizo hoje que nenhuma enfermidade, que nenhuma acusação, que nada, toda sentença contrária de acusação, está sendo anulada em nome de Jesus. Receba a vida em Jesus. Ele é a videira, sem Ele nada podemos fazer. E com Ele, o que eu posso fazer? Você está vivendo uma nova vida. Com Jesus, o que você pode fazer? Que daqui para frente você pense assim: com Jesus eu posso grandes coisas. Com Jesus eu posso crescer na graça e no conhecimento. E detalhe mais importante, quando eu disse sobre o jugo, é impressionante, o peso ficava igual. Jesus tira todo o peso, Jesus tira toda a acusação e Ele coloca a vida. Então hoje, em nome de Jesus, eu profetizo vida. Receba a vida em nome de Jesus sobre todas as áreas da vida de vocês. Que o Espírito Santo agora derrame uma unção especial, que da planta dos seus pés à cabeça você seja tocado. Se houver enfermidade, eu profetizo cura. Se houver tristeza, eu profetizo alegria. Que toda a raiz de amargura a qual o diabo implantou no seu coração seja anulada agora em nome de Jesus. Que você receba a alegria da salvação, porque você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quem está em Cristo é uma nova criação. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva o novo de novo em nome de Jesus. Eu agradeço o Senhor e as palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade.
Aplauda o Senhor, igreja. Aleluias.